Olá, boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, Larra. Sejam bem-vindos aqui na sala de Joana. Muito boa noite, Cleide. Boa noite, meu querido Jorge Alarrá. Boa noite a todos vocês que estão no nosso chat, já nos cumprimentando, mandando as suas mensagens. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Cleide, boa noite para você, boa noite, Rafael. Mas hoje eu quero entrevistar o Rafael. Rafael Siqueira, quero entrevistá-lo, fazer uma pergunta para você, para os nossos ouvintes. Eu gostaria de saber se o senhor imaginava que esse programa iria passar tão rápido como está passando, e nós já estamos indo para o século XX. Porque, na minha visão, ia demorar pra caramba para a gente terminar. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, por favor. Olha, é uma surpresa para mim. É uma surpresa tanto pelas pessoas falarem com a gente que estão gostando. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Eu sendo bem sincero. Não, porque eu sei que todo mundo gosta do Elahá, mas o fato é que falar de fatos históricos, eu fiquei pensando assim, meu Deus, a gente vai falar de cruzadas, vai falar de Inquisição, vai falar de processos tormentosos da igreja, mas vamos lá. E quando a gente chega nos lugares, Elahá, você é o rapaz da história do cristianismo. Porque é interessante, as pessoas, o Elahá e o rapaz da história do cristianismo. Então, está sendo muito legal. Eu achei que a gente, de fato, fosse demorar mais, mas estamos no século XIX, caminhando para o século XX. Vocês não imaginam a minha alegria. Cleide, nós começamos quando esse programa? Já vai fazer o quê? 1 ano e meio. Você está brincando que tem 1 ano e meio que a gente está fazendo isso? Eu acho que... Eu vou ver aqui na playlist. Deixa eu ver aqui na playlist, Larra, rapidinho eu vejo. Peraí, Então, eu já te dou a data certinha. São 20 séculos, isso ali 10 meses, está 1 ano, acho que está 1 ano, porque temos que foi dobrado, né? 1 ano e alguns meses, eu acho. Deixa A eu ver sensação aqui. que eu tenho, assim, é como se tivesse uns 3, 4 meses que a gente está fazendo isso. Já tem 1 ano. Ó, o primeiro vídeo foi dia... Não, tá no final. Minha playlist está ao contrário aqui. Então, e nós já estamos indo para o final, a gente já vai começar a pensar o que a gente vai fazer para substituir esse nosso programa, porque a gente quer aproveitar o mesmo horário, porque a gente já está com esse horário já definido na agenda, e a gente fazer isso no mesmo horário, uma outra programação, não sei se nesse canal, se no outro. Eu achei, dia 12 de fevereiro de 2025. Então, nós já a primeira live. Viramos 1 ano. 1 ano já viramos. Fevereiro, março, abril, maio, junho. 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. 16 meses. A sensação que eu tenho é que tem 4 meses que a gente está junto fazendo esse trabalho. Como passou rápido. Passou rápido. E assim, tem sido muito saboroso fazer isso. Quando a ideia surgiu de fazer um século por vez, parecia uma ideia muito audaciosa que talvez a gente nem desse conta, né? Mas foi muito interessante. A gente já está, assim, quase que se despedindo dessa série. Nós estamos agora na 3ª live do século XIX. Nós temos 2 séculos em que isso aconteceu. Um foi o 13 e agora o 19. Vamos para o século XX, que eu não sei, acho que vai ser mais rápido, tem menos coisas, assim, desse ponto de vista relevante para isso. Mas, então, Cleide, é só essa reflexão que eu queria fazer com você aí. Então eu vou fazer a prece para vocês dar o início ao estudo. Tá bom. Pode ser? Claro. Pode. Tá dando um pouquinho de eco aí, Cleide. No meu Vê se sou eu, vou fechar aqui.
Eu acho que vem lá do Elahá. Então vamos aqui agradecer, a serenar os nossos corações, a serenar os nossos pensamentos e agradecer a Deus, o nosso Pai Celestial, pelas inúmeras oportunidades em que estamos tendo aqui nesta reencarnação. As oportunidades de podermos aprendermos e falarmos em nome da doutrina espírita, falarmos de Jesus. Obrigado, mestre. Agradecemos-te do fundo de nossos corações. Venha ter conosco sempre, hoje, sempre, iluminando as nossas vidas, iluminando a nossa família, nossos irmãos, o nosso planeta Terra. Obrigado, mestre. Abençoe, ilumine, oriente e proteja todos aqueles que aqui estão conosco nesse chat, a todos aqueles que virão ter conosco depois. Enfim, Senhor, todos os navegantes desse nosso planeta Terra. Obrigada. E que assim seja. E proteja os nossos irmãos, Elahá, Rafael, que vai falar para nós outros com propriedade e sabedoria. E que assim seja. Ok. Eu acho que a gente vai ter que trabalhar com os microfones fechados hoje, que acho que a minha internet aqui não está muito boa, mas tá com algum pequenino delay, por isso está dando esse problema. Talvez normalize daqui mais um pouco, a gente dá uma testada, ver se some o eco. Se sumir, tudo bem. Isso já aconteceu em outras lives e às vezes vai a live inteira, tem vezes que no meio da live ele dá uma ajustada. Então eu quero dar primeiramente meu boa noite para Mauricélia Horácio, a minha vizinha de Rio Branco, no Acre. A minha vizinha, para a qual mandei um livro recentemente. Estive numa localidade que eu já nem lembro qual foi. O pessoal disse, olha, você vai mandar um livro para a sua vizinha. Eu digo, mas é agora que a gente vai fazer. E aí, então, nós preparamos um vídeo lá para ela, foi muito legal. Um abraço para você, Mauricélia. Tudo de bom, hein? Bom, podemos começar, Rafa? Podemos. Nós temos alguns assuntos que ficaram pendentes. A gente precisa ver quais que você quer elencar para a gente trabalhar hoje. Por exemplo, ficou faltando o positivismo, Charles Darwin e a origem das espécies, Pasteur, que dá para a gente falar aí sobre a biogênese, a teoria germinal da vida, enfim, dá para a gente caminhar por isso. Falar rapidamente, se for interessante, sobre Victor Hugo e sobre as mesas girantes e o espiritismo. Se der tempo, eu gostaria de contar uma pequena história do processo de libertação dos escravos nos Estados Unidos, porque tem a ver com processos de mediunidade, de reencarnação. É uma história que o Raul contou para a gente, recontou numa conferência do Paraná, mas se der tempo. Mas aí a gente tem... Verifica. Pode falar. Verifica se está dando eco para você. Se tem alguma coisa, se está... Não, está dando eco, não. Não? Então, de repente, a triangulação de nós três é que poderia estar dando interferência. Bom, essa nossa live é a terceira live do século XIX. Refresca a minha memória aqui, Rafa. Na primeira das lives, nós tratamos sobre qual foi o enfoque que a gente deu para o século XIX dentro da visão do cristianismo. Na primeira live, nós trouxemos a Selma, que mora nos Estados Unidos. Então, a primeira parte da live, ela falou dos fenômenos de Hydesville, reconsiderando alguns aspectos, principalmente no que tange ali ao nome do lugar, falou de como ocorreram aqueles acontecimentos. Depois nós entramos no aspecto religioso, falamos do surgimento da Igreja Adventista, dos Mórmons, os Testemunhas de Jeová.
e praticamente ficamos com fenômenos de Hydesville e esse segundo avivamento religioso nos Estados Unidos. Então, a live primeira, nós tomamos o aspecto religioso do século XIX e tomamos, junto com isso, o fenômeno de Hydesville. Na segunda live, nós pegamos o aspecto filosófico, não foi? Foi. Na segunda live, nós fizemos um remanescente de aspecto religioso, falamos sobre o Concílio Vaticano I, que é a questão da infalibilidade papal de 1869 e 1870, falamos da questão falamos da Rerum Novarum, falamos da questão da maçonaria, você trabalhou a questão da maçonaria aqui no Brasil na época de Dom Pedro II, falamos do dogma da Imaculada Conceição em 1854, das aparições marianas, tangenciamos inclusive um aspecto que ficou esquecido lá do século XVIII, que foi Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil, como foi aquele fenômeno, como que ela apareceu, na verdade a imagem, primeiro a cabeça, depois a imagem, nas águas do Rio Paraíba do Sul, depois entramos no aspecto filosófico. Trabalhamos rapidamente sobre Ludwig Feuerbach, sobre Nietzsche, sobre Freud, sobre aquela onda materialista do século XIX, contrapondo-se à religiosidade da igreja. E sobrou para hoje a gente trazer Kardec, para equilibrar novamente a balança da ciência com a religião e mais alguns outros aspectos. Então, na primeira live nós trabalhamos uma ênfase na ciência, na religião, na segunda foi uma ênfase na filosofia, e agora a gente vai fazer uma ênfase no aspecto científico. Embora a gente, evidentemente, navegue pela religião, pela filosofia no dia de hoje, o principal ponto... Que história que ela quer que conte? Não entendi. A história da mediunidade, da reencarnação ocorrida nos Estados Unidos, da médium Nettie Colborn Maynard. Mas eu conto. Tudo bem. E assim, hoje a gente vai se concentrar mais nesse aspecto ligado com as questões mais científicas. E então, nós vamos trabalhar aí algumas experiências científicas vividas no século XIX, para que a gente possa desabrochar aquilo que a gente tem para trabalhar. E aqui, eu queria trabalhar, de princípio, o cenário científico do século XIX para a gente poder abrir as nossas discussões de hoje. O século XIX, como todos nós sabemos, foi um século muito, muito significativo. As mudanças que aconteceram no século XIX foram impressionantes quando você olha a humanidade em 1801 e olha a humanidade em 1900, você vê uma mudança gigantesca em diversos aspectos da sociedade humana. Acho que aqui algumas pessoas sabem, eu sou engenheiro eletrônico, né? Então, pode não parecer, mas eu sou da área de exatas, que, por sinal, foi a única coisa que Deus conseguiu fazer eu aprender, a parte matemática. Então, todos os grandes nomes da área da ciência que eu estudei, da parte da física, de magnetismo, eletromagnetismo, corrente elétrica, todos são do século XIX. Volt, Ampère, Ohm, Watts, Planck, todos esses homens são todos, Faraday, todos são desse período. Uma curiosidade sobre o Faraday, todos eles eram doutores, o único que não era doutor era Faraday. Faraday era tipógrafo, ele trabalhava na tipografia e ele imprimia o livro dos outros. E aí ele lia os livros porque ele tinha que preparar o livro para a edição. E ele foi lendo e ele fez experimentos sem ser um homem formado, era um leigo. E os experimentos de Faraday foi o que deu origem aos capacitores, a uma série de coisas. E aí, todo esse manancial de conhecimento, ele vem do século XIX. O conhecimento todo está lá.
E não só no campo da física, mas no campo da química também. As conquistas no campo da química foram espetaculares no século XIX. Muito grande. No século XX teve mais coisa de química. Mas o século XIX trouxe muitas contribuições. Porém, a biologia no século XIX, meu pai do céu, teve assim uma explosão. Por quê? Porque era uma ciência que tocava muito nas questões da divindade. E o século XIX foi um século de ruptura com esses modelos assim, bastante rígidos religiosos. E nesse período havia um pensamento que vinha desde o século XVI, um homem chamado Avogadro, ou Aldovandro. Aldovandro, em 1524, fez um experimento em que ele pegou uma camisola suada, raspas de queijo, e colocou num local úmido e escuro, e quando, depois de dias, ele abriu, havia ratos na camisola. Então, ele provou, por esse experimento, que a camisola suada com restos de comida gerava ratos. Não é que atraía, gerava ratos. Então, os ratos surgiam dessa camisola suada com restos de comida ficados no escuro. Era um pensamento muito forte durante boa parte da história, em função do pensamento de que Deus havia criado as coisas do nada, né? Deus não criou o mundo em 6 dias, Deus foi e fez isso, fez aquilo nos 6 dias da criação. Então, evidentemente, nós vamos perceber que era conveniente para o poder religioso da época que até a própria ciência se curvasse diante dessa verdade. Então, no século XVI, Aldovandro faz um experimento e prova que isso era assim, era a chamada geração espontânea. Os animais surgem das coisas inorgânicas, porque foi assim que a vida, então, teria surgido. E era um período de muita discussão. Em 1829, nós vamos ter um pesquisador chamado Conde de Lamarck, que estuda a evolução das espécies e lança uma teoria, né, de que você faz um esforço físico, então seus filhos nascem musculosos. Por que a girafa cresceu o pescoço? Porque a mãe dela esticou o pescoço para comer, a filha nascia com um pescocinho maior. Esse era o pensamento de Lamarck. Ele até funcionou durante um tempo, e desde 1809 ele tem os seus experimentos, mas depois ele começa a ser muito questionado, né? Porque o pessoal andou cortando o rabo do rato e ele não tinha rabinho, e aí 60 gerações depois o rabo do rato continuou do mesmo tamanho. Então, o fato de ele não ter o rabinho não interferia no tamanho do rabo. Ninguém sabia nada de genética. A genética só iria surgir em 1880, com as experiências de Mendel. Ninguém conhecia nada como é que as coisas de fato funcionavam. Então, o pensamento de Lamarck foi um pensamento que até teve uma certa expressão, depois ele mingou com tantas contestações. O pensamento dominante sobre como é que as espécies iriam se transformar só vai surgir em 1859. Eu quero repetir a data, 1859, 2 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos. Então, há uma publicação feita por Charles Darwin. Ele era um naturalista inglês, muito religioso. Ele tinha tido uma filha, chamada Laura, e quando ele era muito jovem, ele fez uma visita nessa região aqui da América e esteve na ilha de Galápagos e observou os animais e criou uma teoria lá. Ele tinha 25 anos. Mas ele guardou essa teoria. Ele não quis divulgar a teoria que ele sabia, porque ele era muito religioso, não queria que aquilo fosse publicação, ofenderia Deus, que cria uma confusão danada. Como ele era muito religioso, ele guardou a teoria para ele. Essa filha dele, Laura, quando completou 10 anos, ficou muito doente. E ele pediu a Deus: cura minha filha. Você sabe que eu tenho uma teoria que pode destruir você. Você cura minha filha. Porque senão, você sabe como é que é. Não posso publicar.
A filha dele continuou, foi piorando, ele foi conversando com Deus e vendo como é que as coisas iam se organizar. A filha de Darwin desencarnou. Surpreendentemente, ao invés dele publicar, ele simplesmente tomou uma atitude diferente. Ele se afastou da religião. Tornou-se um homem frio com relação a isso. Ele, que era tão religioso, faz um recuo, mas não publica nada. Somente muitos anos depois, quando um jovem chamado Alfred Russel Wallace o procura e diz: professor, eu fiz umas pesquisas sobre a espécie humana e eu queria publicar, mas eu soube que o senhor tem uma teoria que explica. Eu não quero tirar do senhor a primazia de ser o autor da ideia. Eu queria pedir que o senhor publicasse, até porque é uma ideia muito audaciosa. Se eu publicar muito jovem, eu vou ser triturado. O senhor vai na frente, publica a sua e eu depois vou e publico a minha. Darwin se aconselha com um grande amigo chamado Huxley. E ele, então, decide publicar o texto, 1859, A Origem das Espécies, em que ele propunha aquilo que nós já estudamos tanto na escola, não é? Que não é porque o pai é assim que o filho será semelhante, mas é porque aqueles que têm determinada característica têm mais adaptabilidade ao meio, sobreviverão, se reproduzirão e suas características passarão a seus descendentes. Ele não conhecia a genética. Passarão a seus descendentes que terão, então, características distintas. Isso caiu como uma bomba na comunidade científica, porque era um questionamento ao princípio de que Deus havia criado o mundo todo de maneira que os animais saíram, como dizia Linneu no século XVIII, os animais são tal qual saíram das mãos do Criador, não tem evolução. E Darwin vinha e contestava esse pensamento. Isso foi uma loucura no mundo, mas ele nunca, nessa obra, cita nada sobre o homem, só fala dos animais. Penúltimo parágrafo da última página, ele diz: ideias semelhantes podem ser pensadas com relação à origem do homem. Mas ele não ousa pensar. Quem ousaria publicar seria Alfred Russel Wallace, aquele que procurou por ele no gabinete. Ele publicaria A Origem do Homem, e ali, ele tendo feito uma viagem para a região da Ásia, da Indonésia, ele capturou alguns fósseis humanos de Homo erectus e cria uma ideia de que as espécies evoluiriam e que o homem também, assim como os demais animais, teria passado por um processo de evolução. Isso é 1859, 1860, que é quando Alfred Russel Wallace publica isso, e é em 1860 também que Louis Pasteur vai publicar um estudo dele terrível, que também ameaça demais a presença de Deus na natureza. Porque o estudo de Pasteur iria dizer que, diferentemente do que se havia pensado, só a matéria orgânica pode gerar matéria orgânica. Ele faz um experimento com o vaso de pescoço de cisne, bota um caldo de carne, cozinha, e o vaso tinha um pescoço bastante comprido, e aí as bactérias não chegavam no caldo de carne, ficavam no curso desse pescoço. Então, o caldo de carne, embora aberto ao mundo, ele nunca foi contaminado por nenhuma bactéria, porque as bactérias não conseguiam atravessar todo o tubo. E ele conseguiu, assim, derrubar as teorias. Havia tido um pensamento anterior de Leeuwenhoek, que pegou uma água, ferveu e tampou. Aí ele abria aquilo, tá vendo? Não tem nada aqui dentro, não tem. Mas aí ela não pôs contato com a natureza. Tem que deixar em contato com a natureza. Aí vou deixar em contato, aparecer a bactéria, né? E aí o experimento de Louis Pasteur vai fazer exatamente o contrário. Vai quebrar essa proposta e trazer a possibilidade de que o experimento de Leeuwenhoek, que ele ferveu, pudesse ser repetido agora no meio aberto, sem a tampa para fechar. Foram mudanças incríveis no campo da biologia. O homem estava desejoso demais de destruir a imagem de tudo aquilo que fosse divino. Era um período em que os cientistas estavam ávidos para rasgar todas as verdades religiosas, contestar o religioso, agredir até, de certa forma, o pensamento religioso da época. E, por conta disso, a nossa humanidade enfrentava um crescimento muito grande do materialismo nas várias frentes de pesquisa.
Os físicos, os químicos, os biólogos, estavam todos desejosos de desconstruir o pensamento religioso. E, ao mesmo tempo, as ciências sociais, com a ideia do chamado materialismo histórico, vinha rompendo barreiras e destruindo o pensamento das religiões. As publicações de Feuerbach, dizendo de que o homem havia inventado Deus, que ele era uma invenção dos homens e que as religiões deveriam ser retiradas do mundo para não gerar escravos. Todos esses pensamentos acabavam construindo um ambiente extremamente pernicioso para todas as ideias espiritualistas no século XIX. De certa maneira, a humanidade marchava na direção do ateísmo de maneira muito célere. Havia um ritmo muito acelerado da desconstrução de tudo aquilo que fosse religioso. E aí, Rafael, quando nós chegamos nessa segunda metade do século XIX, já com tantas conquistas, tantas descobertas, tantas críticas ao modelo religioso que a gente havia se acostumado a viver, ocorre uma mudança muito significativa nesse processo, né? Exatamente. Bom, dentro de tudo que você já falou, eu vou trazer apenas alguns anexos. Primeiro, sobre Charles Darwin. Todas as vezes que a gente pensa nos homens nobres, nós não nos damos conta da dureza que foi a vida deles, porque ele é natural ali do Reino Unido, da Grã-Bretanha, e ele tinha um pai muito rígido, um pai exigente, e o pai queria que ele fizesse medicina, mas ele não foi assim muito afeito ao curso de medicina, e saiu do curso de medicina e o pai, mas esse filho meu não dá para nada, não serve para nada. Para que esse menino serve? Ou seja, era um filho que o pai praticamente ficava se perguntando. É um filho perdido. Então um dia ele chega para o filho e diz assim, vá para Londres, porque pelo menos para a vida religiosa talvez você dê. De fato ele era muito religioso. Ele foi para Londres, começou a estudar teologia, religião, só que ele também não era muito afeito à religião, porque ele começava a observar os bichos, as pequenas minhocas, as borboletas, nos bosques ao lado da igreja. E ele começou a ver evolução naqueles bichos e começou a pesquisar, pesquisar, pesquisar. Então essas experiências que você se refere, por exemplo, na ilha de Galápagos, ele praticamente rodou o mundo num navio muito rústico. Imaginem, meus amigos, o navio chamava-se Beagle. Então foi ao longo de um navio chamado Beagle que ele começou a girar o mundo e observar que espécies mais complexas nada mais eram de que derivações de espécies mais simples. E que mesmo as espécies mais simples, elas iam cada vez mais, com a exposição a ambientes mais complexos, tendendo a se melhorar. Daí ele fala que para que a gente sobreviva, é preciso que a gente consiga se adaptar, a adaptabilidade. Os seres mais fortes, mais bem preparados, são os que vão conseguir estar diante da vida. É o germe da teoria evolucionista. E ele começa a escrever sobre isso tudo. Só que ele escreve e vai guardando, como Elarrat colocou. Até mesmo porque nós estamos no século XIX, com a presença da igreja anglicana. E o que a igreja dizia? Criacionismo. O homem foi criado por Deus, da terra, Adamar, e da costela do homem foi feito a mulher, e dali gerou-se 2 filhos, em verdade 3 filhos, que povoou toda a terra. Quando a gente conversa com um protestante e um católico, eles tomam isso, e eu aqui estou falando com todo respeito, porque eu já fui católico, eles tomam isso na literalidade. Então, se ele dissesse para os representantes da igreja protestante a tese dele, ele seria considerado um herege, ele seria banido. Só que as coisas vão passando. E chega num determinado momento, como o Elarrat já contou, se ele não publicasse, o tomaria a frente. E em 1859, a origem das espécies. E o que diz a origem das espécies? O homem nada mais é do que um processo de evolução de seres mais primitivos. Então foi um escândalo na sociedade britânica, porque começou a sair nos jornais a foto de um macaco
Macaco, a foto de um homem. Então, assim, as pessoas ficavam rindo dele. Era, assim, motivo de escândalo na igreja, e ele convivendo com tudo aquilo. Mas a tese dele não era para acabar com a tese da igreja. Segundo Darwin, haveria espaço para coexistir os dois movimentos. O homem, sim, é criado por Deus, mas a gente chega quase que no espiritismo. Existe um princípio inteligente, e esse princípio inteligente vai evoluindo até chegar no princípio espiritual que somos nós. Então, quando a gente olha, por exemplo, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo de Neandertal, até chegar nesse Homo sapiens sapiens que somos nós, na verdade é a teoria evolucionista. Aí depois começou uma briga, porque parte da sociedade, eu sou criacionista, isso é lógico. Não, mas então você está negando Deus. Mas ele sempre pregou a coexistência. Você sabe, Alahá, que começou a se dizer que o orgulho humano foi ferido 3 vezes. A primeira vez que o orgulho humano foi ferido foi quando Copérnico, ele lá no século XVI, disse que a Terra girava ao redor do Sol, e não o contrário. Porque o ser humano passou a entender que a Terra era um planeta pequeno, dentro de um universo praticamente infinito. O orgulho humano foi ferido por uma segunda vez, quando Charles Darwin, ele trouxe a teoria da origem das espécies, dizendo que nós nada mais somos do que o processo de evolução de seres mais simples. Então, você dizer para o homem orgulhoso que o nosso corpo provém dos primatas, nossa, isso foi um escândalo. E o terceiro momento em que o orgulho do homem foi ferido foi quando Sigmund Freud disse que a nossa parte consciente é apenas a ponta do iceberg, que o inconsciente é a maior parte. Ou seja, eu tenho uma parte dentro de mim que é desconhecida. Ele ficou apenas nos impulsos, nas coisas que eu não me lembro, mas essa parte inconsciente é o espírito imortal. Então o homem precisava se reinventar ao longo da história. Você também falou de Louis Pasteur. Louis Pasteur foi um revolucionário. A França ainda hoje tem muita gratidão por esse cientista. Como você mesmo disse, ainda sob o guante de Avogadro, que era um cientista italiano, se pensava na teoria, vamos dizer assim, da geração espontânea ou da biogênese, ou seja, de algo inorgânico eu gero algo orgânico. E isso foi briga durante muitos séculos. Essa experiência do rato que surgia da roupa suja, isso determinou anos de ciência. A experiência da carne, por exemplo, que ficava ali, tá vendo? Surgiu o bichinho ali. É sinal de que da carne que não tem vida, que está morta, gera mosca. Mas aí eles começavam a fazer experimentos do tipo: 3 vidros. Num vidro eu tampo, um vidro eu deixo aberto, e o terceiro vidro eu vou colocar apenas uma espécie de celofane por cima. No vidro que está tapado, não tem ar. Ou seja, não gera vida. No vidro que está aberto, gera germe. Essa grande sacada foi, naquele vidro que tem um celofane, ou seja, a mosca sentiu o cheiro. E o micróbio, a vida gerou ali no celofane. Ou seja, a vida precisa ser gerada por outra vida. Então, Louis Pasteur, ele vem e faz o experimento desse, como chama aquilo? Daquele vidro com pescoço de cisne. Porque, vaso com pescoço de cisne. Vaso com pescoço de cisne. O que ele queria provar? Na verdade, quando eu não permito que a bactéria chegue lá no fundo do vidro, a vida vai gerar até onde a bactéria chegou. E como ele fazia várias voltas, se percebia, por exemplo, determinadas bactérias, determinadas colônias de protozoários nas curvas, mas eles não chegavam lá no fundo. Então, Louis Pasteur, ele cria a teoria germinal da vida. Vida cria vida, só que isso acontece no ambiente, vamos dizer assim, microscópico, através de fungos, de bactérias, de protozoários. E Pasteur estudou tanto que ele ajudou, por exemplo, no experimento com vacinas. É muito típico, um menino com raiva. França do século XIX, a raiva não tinha cura. E ele teve uma seguinte sacada: que tal se eu pegar
o elemento vivo que cura a raiva, trazer ele para um grau de maturação bem simples, de forma que eu injete no organismo do menino e o menino crie anticorpos. Ele fez isso, ele salvou uma vida. A França revolucionou. Esse homem a gente precisa colocar num pedestal. Então, a ele, a vacina da raiva, os primórdios das vacinas, os grandes experimentos. Então, Louis Pasteur foi alguém que realmente revolucionou a França e a humanidade. Tanto que grandes laboratórios no mundo hoje têm o nome dele. Oi. Oi. Podemos continuar? Podemos. Acho que a gente pode falar agora, não sei se você quer passar para outro aspecto, do positivismo. Quero. Vamos falar do passado positivismo, para depois a gente entrar na questão da contribuição espírita dentro disso. Vamos lá? Você quer falar do positivismo? Pode falar. Ou eu começo, você que sabe. Pode começar. Então vamos lá. Você sabe que Augusto Conte desencarnou no dia do aniversário dele, né? Uhum. Mesmo dia. Vamos lá. Bom, nós sabemos que o século XIX foi um século de muitos avanços em termos de ciência e também avanços em termos de, vamos dizer assim, de uma sociedade que conseguia se estruturar de uma forma a ter mais progresso, a ter uma situação de vida melhor, por tudo que estava acontecendo. Mas, igualmente, foi um período em que a religiosidade acabou sendo muito massacrada pela ciência, pelos progressos da sociedade contemporânea, por um movimento chamado antropocentrismo. Então, um grande filósofo francês chamado Auguste Comte, ele cunha uma base filosófica dizendo o seguinte: nós precisamos acompanhar a ciência e deixar essas questões metafísicas de lado, porque nós vivemos de metafísica durante muito tempo. E onde nós chegamos com isso? Vejam os progressos da ciência. Veja a sociedade como consegue se estruturar hoje. Quantos avanços, quanta coisa. Então ele cria uma espécie de, vamos dizer assim, conservadorismo de tudo aquilo que estava sendo alcançado. Eu vivo de acordo com a ciência, com o racional, com o progresso, e vou afastando metafísica, coisas que eu não consigo comprovar, coisas que fogem do alcance da ciência. E essa foi uma grande dificuldade para o próprio espiritismo na época, porque nós partimos de ideias espiritualistas, da presença de um elemento espiritual que sobrevive ao corpo e ao Auguste Comte. Não. Se nós chegamos até aqui, onde conseguimos chegar em vacinas, conseguimos um progresso econômico, conseguimos ver as nossas cidades se tornarem mais pujantes, nós não vamos mexer com essas coisas, não. Então ele cria um lema, que depois vem até para a bandeira do Brasil: ordem e progresso. Só que, Alahá, quando ele escreveu esse lema, tinha uma outra coisa que a gente negligenciou: amor como princípio, ordem como meio, como instrumento, e progresso como fim. Então, o positivismo nada mais é do que a proposta filosófica do progresso. Tudo que me leva ao progresso, tá ok. Tudo que me afasta do progresso, eu aparto. E como a ciência traz progresso, está dentro. Como a razão traz progresso, está dentro. Como a estruturação da economia traz progresso, está dentro. O resto, religiosidade, misticismo, essas coisas, esses modismos, estão fora. Então ele quis estruturar um modelo social que andasse sempre para frente. Qual o grande problema? Eu não trabalho com sentimento religioso e não trabalho com aqueles que pensam diferente. Eu queria que a Cleide colocasse aí para nós uma imagem. Coloca aí para a gente, Cleide. Uma imagem que eu compartilhei aí com vocês. A Cleide foi embora. Ficamos sozinhos, vamos entrar até em depressão aqui. A Cleide acho que deve ter ido fazer outra coisa. Então eu vou aproveitar e fazer um outro comentário.
Não vou poder mostrar para vocês a imagem que eu estava querendo mostrar, mas eu vou comentar. Vocês já viram que a bandeira do Brasil, que tem escrito Ordem e Progresso, ela tem um monte de estrelinha nela? Por que tem aquelas estrelas na bandeira? O que são aquelas estrelas? O que é aquilo? Então, aquilo ali é uma representação do céu. Só que ela está toda errada, aquela representação, está toda errada. Se vocês pegarem o Cruzeiro do Sul, vocês vão ver que o Cruzeiro do Sul são 2 estrelas assim, 2 assim, né? E tem uma estrelinha aqui do lado direito. Do lado direito, bem aqui. Na bandeira do Brasil, essa estrelinha que é do lado direito, ela aparece do lado esquerdo. Então, aqui está a cruz, e em vez da estrelinha aparecer do lado direito, ela aparece do lado esquerdo. Sabe por quê? Porque as estrelas que aparecem na bandeira brasileira a posição que elas estavam na noite do dia 15 de novembro de 1889. Quem olhasse para o céu viria essas estrelas naquela posição na noite, às 20 horas, que foi quando eles, como se tivesse batido uma foto do Rio de Janeiro, para dizer, olha, era isso que estava no céu quando a República surgiu. Só que tem um problema, as estrelas estão todas invertidas. Está tudo ao contrário. Sabe por quê? Porque é o céu visto por um observador externo. É alguém ou algo do infinito que olhou para a Terra, olhou para o Brasil, olhou para o Rio de Janeiro às 20 horas e, como ele está do lado de fora, ele vê as imagens todas rebatidas. Então, o que o autor da imagem quis representar é o seguinte: o Criador olhou para nós na noite que o Brasil tornou-se república. É essa imagem tão bonita que está representada na nossa bandeira. Então, quando a gente vê ordem e progresso e aquilo ali, aquela foi a imagem que, se Deus estivesse lá no infinito, ele viria de nós quando nós celebramos a nossa libertação da monarquia, né? Então, isso tudo faz parte do pensamento positivista. Benjamin Constant foi um grande positivista que a gente teve, e os homens que sustentaram a ideia da república no Brasil, eles eram todos baseados nesse pensamento. E qual era o pensamento positivista? Cara, esquece esse negócio de misticismo, esquece isso. Vamos focar naquilo que eu consigo provar, preto no branco, aquilo que eu consigo tocar, sentir. O que eu não consigo positivamente sentir é porque não existe. Então, é uma ruptura com todos os pensamentos do sentido da espiritualidade. Mas é uma ruptura diferente, porque ele vem dentro de uma proposta altruísta. Não é esse ateísmo utilitarista que a gente tem hoje. É um ateísmo utilitarista, altruísta. A gente tem que fazer o melhor, nós temos que nos amar, a sociedade tem que ser boa, nós temos que ser bons. Essa é a proposta. A proposta não é por conta que Deus quer. Não, nós como seres, nós como criaturas, nós queremos fazer uma sociedade melhor. Então, é pelo fato de sermos seres superiores, inteligentes, racionais, educados, que nós não precisamos da religião para dizer para nós o que é certo e o que é errado. Nós já entendemos que é o amor, que é a base de tudo, que a ordem é a regra para que a gente consiga se organizar, para que o sucesso, o progresso, o resultado final, a meta para onde nós seguimos, aconteça. Então, embora a bandeira do Brasil seja uma conjunção aditiva e o E está ali como uma conjunção conclusiva, em vez de ordem e progresso, a leitura seria ordem, logo progresso. Ou seja, tendo ordem, haverá... Então, não é ordem e progresso no sentido de estarem juntas. Havendo ordem, haverá progresso. Então, ordem e progresso. Ou seja, ordem
e então progresso. Logo, progresso é uma conjunção conclusiva e não aditiva, como a gente poderia pensar, embora seja o E, que é uma clássica conjunção aditiva para todos nós, quando a gente estuda gramática, né? Então, dentro dessa visão, olha o cenário do século XIX no campo filosófico, que a gente viu na semana passada, no campo científico, que nós estamos vendo agora, as academias todas voltadas para uma ruptura com o modelo religioso, com aquela prática de uma religiosidade que já não satisfazia o homem daquele período, e nós vamos chegar a um momento muito singular no qual a nossa humanidade vai sentir fortemente que tudo que era espiritual estava sendo estrangulado. Todo o investimento do governador planetário em construir em nós um sistema de crença, ele iria desaparecer no século XIX. Por quê? Porque as ferramentas usadas pela fé, pela crença, elas já não sustentavam mais a possibilidade de que a criatura humana continuasse acreditando em algo. A bateria do meu notebook vai acabar, eu vou voltar pelo celular. Tá bom, Rafael? Não, tá ótimo. Se você tivesse subido aqui a bandeira, eu conseguia colocar aqui, porque eu também tenho acesso. Ah, a Cleide voltou aqui. Eu vi que você subiu aqui o vidro com a curva. Foi o vidro pescoço de cisne. Esse aí, ó, o vidro com pescoço de cisne. Esse eu conseguia colocar. Da experiência do Pasteur. Exato. Por que é pescoço de cisne? Porque o pescoço do cisne tem um negócio assim, né? O pescoço ele faz um S. E aí a bactéria não consegue atravessar todo esse pescoço para ir contaminar o líquido que estava aqui dentro. Então, ele tinha um caldo de carne que ficou dentro desse vaso, e esse caldo continuou estéril durante muito tempo, porque as bactérias não chegavam nele. Ele coletava na pontinha do bico desse vaso, aí tinha bactéria, mas quando ele pegava lá para dentro, não tinha nada. Ela era estéril. Então, aí foi que ele disse, eu não separei o vaso da natureza, porque as pessoas diziam, tem que deixar aberto para a natureza. Eu não separei e estou provando que só existe vida orgânica se vier de vida orgânica. Vida inorgânica não gera vida orgânica. E é interessante, Elahá, porque nos experimentos do Pasteur, às vezes, nessa viradinha aqui, ó, eu não consigo mostrar para as pessoas, eu estou só com a minha seta aqui. Na primeira curvinha ali, formava uma colôniazinha de bactéria, mas não chegava lá no caldo de carne. Ou seja, elas sentiram o cheiro, mas gerou vida aqui, porque foi onde ela conseguiu chegar. E você me corrigiu aqui, acho que eu falei o nome do cientista italiano errado, é Ulisse Aldovrandi, que no português fica Aldovandro. Bom, agora a gente vai falar sobre o surgimento do espiritismo. Um professor renasceu, na verdade um grande homem renasceu em 3 de outubro de 1804 na cidade de Lyon. Se a gente pegar os pormenores espirituais, há um livro do irmão X chamado Cartas e Crônicas, que fala de um encontro, ainda no plano espiritual, de Kardec e Napoleão. Ou seja, havia... Vamos lá. Havia toda uma preparação espiritual para que o espiritismo viesse a ter conosco na Terra. Tanto que diz Humberto de Campos, na feição do irmão X, que o próprio Napoleão Bonaparte, ele prepararia o terreno da França para que, com o renascimento de Allan Kardec, a França tivesse ali preparada, a França que vinha do século das luzes, vinha do século da razão, para receber a doutrina espírita. Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ele vai sendo preparado, vai estudar na Suíça, num lugar onde o Elahá já foi, já fez palestra, em Yverdun, com Pestalozzi ali, Áureo, os melhores estudos, as melhores formas de entender a educação da época, e eis que volta para a França, ali por volta de 1819, 1820, ele que nasceu em 1804, e
tem toda a sua vida dedicada à educação. Escreve um primeiro livro em 1823, Curso Prático e Teórico de Aritmética. E depois ele vai escrevendo outros livros, notabiliza-se como professor, como teórico. Vou colocar ele aqui. Revoluciona o sistema de educação na França, chegando a propor uma nova forma, uma nova metodologia de educação na França. Escreve vários livros, mas quando chega na década de 50 do século XIX, fenômenos insólitos começam a ocorrer em Paris, porque mesas giravam, levantavam, davam respostas, e por intermédio de dois amigos, primeiro um chamado Fortier. Fortier vai ao professor Hippolyte Léon Denisard Rivail e diz assim: você precisa vir comigo, porque eu vou te apresentar um fenômeno que você nunca viu igual. E depois não só Fortier, mas um outro amigo chamado Carlotti, e ele resolve ir. Era a casa da senhora Pleine Maison, e ele de fato vê mesas que levantavam, mesas que davam respostas, mas eram respostas muito simplórias, do tipo, as moças perguntavam: será que eu vou casar? E às vezes, sim. Eu fico imaginando quando vinha dois barulhos, os homens perguntavam se iam ter sucesso nos negócios, e Kardec olhando, Kardec ainda não, professor Rivail olhando para tudo aquilo, eu só acreditarei quando me provarem que uma mesa tenha cérebro para pensar ou tenha músculos para estalar. Ele começa... Ô, Rafael, imagina se o nome do espírito que se comunica fosse Zuzu. Pois é. Quanto tempo ele ia demorar para escrever Zuzu, né? Exatamente. É porque o método era das pancadas ou de uma cesta de vime, que as pessoas colocavam a mão por sobre a mesa e essa cesta de vime ela ia rodando, formando letras. Zuzu é letra Z, imaginem quanto tempo que isso ia demorar. 26 batidas para fazer o Z. Exatamente. Então ele começa a estudar aquele fenômeno, receber comunicações mediúnicas dos mais variados lugares do mundo, narra o Evangelho segundo o Espiritismo, que foram mais de 1000 centros espíritas mandando mensagens para ele. E ele começa a submeter tudo a um grande princípio que hoje é o ponto forte da nossa doutrina, a universalidade do ensino. Eu só acredito se vier por vários médiuns e existir uma consonância do ensino dos espíritos. E daquelas primeiras observações surge, em 18 de abril de 1857, a doutrina espírita. Os espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta sob as ordens do Criador, espalham-se como estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e devolver a visão aos cegos. É a chegada da doutrina espírita, Elahá, que muitos dizem assim: o Consolador prometido por Jesus. Mas você tem uma tese que eu julgo mais oportuna, quando nos diz que, em verdade, o Consolador são as ideias espíritas, é tudo que o Espiritismo nos traz de consolação, mas que o Espiritismo sempre esteve presente entre nós, com seu arcabouço histórico, filosófico. Você fundamenta lá no Livro dos Espíritos, falando de Pitágoras, falando da filosofia moral da doutrina espírita, mas o fato é que, com o surgimento do Espiritismo, tudo isso ganhou corpo, ganhou livro, e nós passamos, com o surgimento do livro espírita, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o céu, o inferno e a Gênesis têm um corpo doutrinário para que nós pudéssemos estudar, debater, refletir e poder divisar a vida com novos olhos. E eu acho um detalhe muito importante. Imagine, o mundo que veio do iluminismo, século da razão, ruptura com o elemento religioso, e agora vem um sopro de esperança. Só que Kardec faz diferente. Eu queria que as pessoas entendessem que, às vezes, os movimentos da humanidade eles são pendulares, porque você vai de um extremo ao outro extremo, porque parece que as pessoas estão sempre naquela dialética de combater. Para eu combater o errado, eu preciso destruir,
mas o nosso movimento não é de destruir, o nosso movimento é de reformar, ressignificar. Então, o que os iluministas fizeram? Tem Inquisição, tem cruzadas, vamos acabar com isso. Mas a religiosidade é algo nobre no ser humano. O que Kardec propôs? Se nós abrirmos o Evangelho segundo o Espiritismo, logo no primeiro capítulo, está lá a aliança da ciência com a religião. Então nós não vamos apartar nenhum dos motores do progresso humano. Nós vamos unir a ciência de Pasteur, unir a ciência de Darwin. Eu tenho dificuldade de falar, aprendi a falar Darwin, e para mudar a forma de falar, para mim é difícil. Unir todo o progresso que a ciência... O W é o MU. É darwinismo. Se é darwinismo, ele é Darwin. Darwin. Eu vou conseguir falar desse jeito. É porque na escola eu sempre falei Darwin, então ficou quase que uma ideia pronta. Eu vou unir tudo isso que a ciência está nos trazendo com o que há de mais belo no ser humano, que é a sua religiosidade, a sua espiritualidade. Até porque o homem não é um corpo de carne. É um ser espiritual que passa por um corpo de carne para poder evoluir. Então, o surgimento do Espiritismo foi um sopro renovador, foi um sopro de esperança. Existe uma coisa muito interessante aí, Rafa, que é o seguinte. Imagina no século XIX, quando as ciências e as universidades conseguiram, enfim, se libertar daquele terrível jugo religioso que as impedia de investigar, de pesquisar, de realmente se debruçar sobre as questões científicas. E no século XIX caem por terra todas as trincheiras que a religião criou para que isso não fosse investigado. Por que não? Nós vamos investigar, senão não acabar com essa mística de tudo isso que as pessoas falam que existe. E realmente a ciência saiu quebrando muitas das verdades religiosas, não é? Quebrou a ideia de que o mundo foi criado em 6 dias, quebrou a ideia de que Deus criou tudo do jeito que é. Foi quebrando tudo, foi desmontando esses conceitos todos, foi tendo coragem de investigar o ininvestigável. E as questões relativas aos aspectos da fé, que sempre foram muito respeitadas pelas academias dos séculos anteriores, em função das formas até violentas que a religião tratava aos seus detratores, no século XIX não existia nada disso. Eu poderia, sim, se eu quisesse, investigar um fenômeno religioso, abri-lo, passar o bisturi e eviscerar um estudo para mostrar, está aqui, ó, cadê a alma? Não estou vendo. Abrir os corpos e dentro do... Não tem lugar nenhum a alma. Quebrei os ossos, investiguei os tecidos, a alma não achei a alma em canto algum. Então, havia toda uma semente de revolta e exatamente um desejo de ruptura com tudo aquilo que fosse religioso. Isso era fato. Aí você imagina as academias todas aparelhadas dentro desta visão de desconstrução do religioso, quando o fenômeno mediúnico surge. E os cientistas dizem, me dá isso para cá, que eu também quero acabar com isso. Eu também quero destruir essa falsa crença de que existe vida após a morte. Mas acabar com isso é agora. E o que aconteceu? Os cientistas mais renomados do século XIX decidem investigar o fenômeno espírita. E aí vem a grande questão, sem nenhuma preocupação de ter um viés religioso, sem nenhuma ideia de confirmar os dogmas ou coisa parecida, os cientistas, na sua mais profunda materialidade ou profundo materialismo, eles dizem, olha, eu sou obrigado a reconhecer que os fenômenos são verdadeiros. Investigar e descobrir como que esses fenômenos aconteceram é um estudo interessantíssimo, viu, Rafa? A gente poder pegar o material que esses cientistas produziram e poder estudar
assim, de maneira bem pormenorizada, essa mediunidade do século XIX, vendo os vários estudiosos, os vários pesquisadores, é um estudo muito interessante que se pode fazer e que, de certa maneira, é um excelente contributo para o movimento espírita que a gente possa dar. Por isso, é tão importante que a gente se aproxime dessa questão. E foram esses grandes homens do século XIX, muitos são prêmio Nobel, muitos são professores catedráticos das diversas universidades da nossa sociedade ocidental, eles se debruçaram sobre esse fenômeno. Nós temos uma obra de Pedro Granja chamada Afinal, Quem Somos? No capítulo 14 dessa obra, ocorre o desfile de 117 pesquisadores. São 117 homens de gênio que, durante a virada do século XIX para o século XX, porque essa obra é de 1948, então ela também pega experimentos ocorridos no século XX. Mas boa parte das experiências são ainda do século XIX. Então é fascinante você poder observar as pesquisas, a forma como eles experimentavam e a surpresa desses pesquisadores ao contemplarem a realidade objetiva do fenômeno e, de certa maneira, colidia com as verdades que eles possuíam. Tem um grande pesquisador dessa época chamado Charles Richer. Charles Richer era fisiologista francês. Fisiologista é uma pessoa que estuda o funcionamento do corpo humano. Como é que funciona? O coração bate, como é que funciona? E o pulmão, como é que é isso? Como é que o rim opera? Como é que o fígado faz? Ele estuda a fisiologia do corpo, o funcionamento dos órgãos na forma de um sistema para aquilo funcionar. Esse é o estudo de Charles Richer. E ele é um dos grandes nomes que vai estudar esse fenômeno, junto com aqueles outros 116. E ele tem um texto muito bonito que ele escreveu, dizendo, o texto é longo, mas dá um pedacinho que diz assim, não, 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 1000 vezes não, nós não quisemos ver. Você acha que é fácil para um fisiologista ter que desconstruir tudo que ele aprendeu de seus mestres e descobrir que todas as verdades que a academia lhe deu não são suficientes para explicar um fenômeno? Você imagina a frustração que eu sentia quando via um espírito materializado soprar numa água de barita. Água de barita é óxido de bário misturado com água. Fica uma coisa leitosa. Aí, um espírito materializado soprar numa água de barita e o bário descer para o fundo do vaso, sabendo que ele conseguiu fazer carbonato de bário. Pensa que é fácil para mim verificar que aconteceu uma reação química e que, portanto, o pulmão desse espírito está colocando para fora gás carbônico e ele está fazendo dentro dele um fenômeno da transformação de oxigênio em gás carbônico. Pensa que é fácil para mim? Não é fácil. Nós não quisemos ver e eu repilo com toda a força da minha alma todos aqueles que dizem que nós quisemos sim ver os fenômenos que estamos estudando. Eles estavam assim perplexos diante do cenário que estava se desenhando diante deles. Elahá, você sabe que o Raul Teixeira, gente, aqui de Niterói, da nossa Casa Espírita, ele sempre gostou muito de estudar esses fenômenos. E ele narrava nas falas dele com muita empolgação. Eu nunca me esqueci. Eu sei que existe aí um planejamento de falar sobre esses... Ah, tá. Vai lá. Estou ouvindo. Falar sobre esses grandes vultos, mas o Raul falava de algum deles de uma forma muito especial. Um é exatamente esse que você falou, Charles Robert Richer, que foi prêmio Nobel de Fisiologia. E ele negava, mas ele fez fenômenos ali na Argélia, no norte da África, com uma médium chamada Martha Berrault, ou Eva Kilrier. E desse fenômeno aparecia um espírito, e esse espírito é que proporcionava esse fenômeno que você está narrando, de soprar água de barita, e você perceber que o fenômeno era tão real que a reação que ocorria era como se o espírito tivesse encarnado.
É que, na verdade, o espírito materializado é como se encarnado ele estivesse. Então ele dizia, gente, eu estudei a minha vida inteira. Não pode ser, porque eu neguei isso a minha vida inteira. E Charles Robert Richer escreveu Tratado de Metapsíquica, mas o Raul sempre dizia que antes de desencarnar, ele escreveu um grande livro que para ele é a virada de página, A Grande Esperança. Porque para o Raul, ele morreu tendo certeza da mediunidade. Um outro é Cesare Lombroso. Cesare Lombroso, eu estudei na faculdade de Direito. E eu vou confidenciar para vocês que eu tinha até um pouco de raiva dele, porque ele tinha uma tese chamada fisiognomonia, ou fisiognomia. Que tese é essa? Eu conheço o criminoso pela compleição do rosto dele. Se o rosto é assim, se a testa é mais para frente, era como se o criminoso nascesse, ou seja, é nato. Os dedos do pé, dedos da mão também. Os dedos, os pés, os dedos da mão, exatamente. É um grande filósofo da criminologia jurídica. Criminologia. Num determinado momento, ele se depara com uma médium napolitana, italiana, chamada Eusapia Palladino. E todo mundo, olha, vai estudar antes de você ficar negando, vai acompanhar. E num fenômeno muito particular, ele vai. E as médiums eram amarradas, eram colocadas em cubículos, até as partes íntimas eram verificadas. E Raul sempre contava isso. Num determinado momento, o ectoplasma faz aparecer a mãe dele, que vai ao encontro dele e não chama meu filho, chama num dialeto do norte da Itália, que só ele conhecia, da região do Vêneto, onde fica a cidade de Veneza. Mio fiol, meu amorzinho, minha florzinha. E ele desaba. Como pode? É verdade. Um outro é William Crookes, que Raul também sempre falou muito nele, que o William Crookes, ele pesou o perispírito de Kate King. Ele conversava com Kate King, fenômeno de uma médium chamada Annie Morgan. E ele ia nos cartórios, ele verificava os nomes, verificava as histórias. Florence Cook. Florence Cook. Ou Annie Morgan, acho que ela tinha os dois nomes. Annie Morgan era o nome verdadeiro de Kate King. Kate King viveu na Índia e o nome dela era Annie Morgan. Ela usa o pseudônimo de Kate King, mas o nome verdadeiro dela é esse. Isso. A média era Florence Cook. Florence Cook. E num dia derradeiro, ele vai na Academia Real Inglesa e diz para aqueles homens, todos assim, pedantes dos seus conhecimentos, já não digo que isso é possível, eu digo que isso é real. Ou seja, esse século XIX é muito rico, são experiências fantásticas. Eu já vi você narrando várias vezes das fases do espiritismo. Tem 2 momentos na Revista Espírita. Em 1859, tem dividindo em 4 fases. Eu sei que tem num outro momento dividindo em 6 fases. A fase da curiosidade, que é a fase das mesas girantes, a fase da experimentação, onde o espírito vai para o teste do cientista. A fase da aceitação e a fase da transformação, ou seja, quando o espiritismo vai efetivamente mudar a estrutura social. Naquele século XIX, nós vivemos intensamente 2 fases, a fase da curiosidade e a fase da experimentação, porque o espiritismo foi levado para o laboratório. E muitas daquelas pesquisas, muitos daqueles registros, nós estamos perdendo hoje. Seria muito interessante fazer o resgate de todo esse material que foi produzido pelos vários cientistas. Teve alguns autores que foram muito fecundos, publicaram muita literatura sobre este assunto. Alguns até pouco conhecidos dentro do movimento espírita, mas que dedicaram boa parte da sua vida para isso. Alguns publicaram poucas obras, fizeram alguns experimentos, publicaram. Outros publicaram muitas obras. O elenco das obras publicadas por cada um desses autores está na obra Afinal, Quem Somos? Ali, Pedro Granja pegou cada um e apresentou todas as obras que o cara produziu, sendo que as mais importantes ele traz algumas informações sobre o que essas obras são capazes de oferecer.
Tem um outro caso bem curioso, eu não vou lembrar agora o nome do cientista, mas ele participava de uma equipe que estudava a mediunidade de uma determinada médium, que também não vou lembrar o nome. E ela materializava espíritos. E tem uma oportunidade que esse específico cientista, ele falta. Ele não pode ir na reunião, a reunião acontece sem ele. Na reunião seguinte, quando eles voltam a se reunir, ele pergunta, que tal, como é que foi a reunião, foi tudo bem? E os companheiros disseram, olha, a reunião foi boa, só que teria sido tão interessante você estar presente, porque seria a oportunidade até de você desmascarar a médium. Por quê? Porque se manifestou um espírito aqui, materializado, dizendo que era sua mãe. E aí nós ficamos aqui vendo aquilo e achando até ridículo, porque era uma mocinha que se materializou, dizendo que era sua mãe. Aí ele responde, então era minha mãe, porque minha mãe desencarnou ainda bem mocinha. Ela era bem jovem quando desencarnou. Então, aí ele depois tem a oportunidade de vê-la, mas é muito interessante esses fenômenos todos. Eram médiuns, assim, de uma pujança espetacular. O século XIX tem realmente grandes médiuns. Eusápia Paladino fazia coisas impressionantes com a mediunidade dela. Extraordinário. Exatamente. E nós ainda não falamos de Daniel Douglas Home. Eu estava pensando nele agora mesmo. Exatamente. Você sabe que ele nunca recebeu nada pelas... Ele dizia, não, eu vim com uma faculdade que pode mudar a história da humanidade. Então, eu quero que me experimentem, eu quero que me investiguem. E eu fico à disposição de vocês. O que vocês quiserem estudar de mim, eu estou à disposição para servir, porque eu sei que eu posso, com a faculdade que eu possuo, alterar a história. E a grande ênfase de Daniel Douglas Home não era a materialização, era a levitação. Ele levitava com muita facilidade. Então, ele levitava, saía do chão, como alguns santos, levitava, saía por uma janela, ia lá fora e entrava pela outra. Daniel Douglas Home. Algumas pessoas sugerem, né, mas a gente não tem disso certeza, de que a reencarnação dele teria sido Divaldo Pereira Franco. O pessoal da Mansão do Caminho, os mais próximos a ele, colocam isso quase que numa certeza. Mas o Divaldo nunca quis que esse tipo de informação fosse mais importante do que a moral espírita. Sim. Elahá, você sabe que no século XIX existem 2 relatos que eu gostaria de resgatar aqui agora, nós estamos caminhando para a parte final da live, um contado pelo Raul, outro contado pelo Divaldo. O contado pelo Raul, nós conhecemos Abraham Lincoln, que foi um dos grandes presidentes norte-americanos. E poucas pessoas se dão conta que ele fazia reuniões mediúnicas na Casa Branca. Isso ali em 1862, 1863. Meus amigos, se deem conta, o Livro dos Espíritos é de 1857. Abraham Lincoln fazia reunião mediúnica em 1862. Então tinha uma... 5 anos de diferença, né? Tinha uma médium americana chamada Nettie Colborne Maynard. E ela ia até a Casa Branca e entrava em transe, e um senador americano desencarnado chamado Daniel Webster, estou repetindo ipsis literis o que o Raul já nos contou, e contou na Federação Espírita do Paraná, numa conferência. E esse Daniel Webster dizia, olha, você será responsável pelo fim da Guerra de Secessão, que dividiu os Estados Unidos entre os estados do Norte e os estados do Sul. Isso foi um grande feito de Abraham Lincoln. Mas a sua maior conquista vai ser acabar com a escravidão nos Estados Unidos. Nós estamos contigo. Não desista.
E ele lutou em janeiro de 1863, ou seja, em 1862, as reuniões mediúnicas, em janeiro de 1863, os negros norte-americanos ficaram livres para, em 1865, sair a emenda do fim da escravidão nos Estados Unidos. Só que há um detalhe. Em abril de 1865, Abraham Lincoln, ele que morava ali em Washington, resolveu ir no Teatro Ford para assistir uma peça de cinema. E um daqueles que representavam os estados do Sul, chamado John Wilkes Booth, ele, indignado com o fim da escravidão, saca de uma arma e mata o presidente norte-americano. E olha como funciona a lei de reencarnação, porque isso foi 15 de abril de 1865. Conta 1865. Conta Raul, inspirado pelo espírito Camilo, que esse espírito foi trabalhado no plano espiritual, recebendo inclusive a assistência de Abraham Lincoln, e renasceu posteriormente ali mesmo nos Estados Unidos, em 15 de janeiro de 1929. Agora nós já estamos no século XX, em Atlanta, no estado da Geórgia, como Martin Luther King Jr. Olha como funciona a lei da reencarnação. E Martin Luther King Jr. foi alguém que trabalhou durante a sua vida inteira para que os direitos civis fossem respeitados. Para vocês entenderem, nós tivemos o fim da escravidão no século XIX, mas ainda nós não tínhamos os direitos civis. O que são os direitos civis? Ainda tinha escola para branco, escola para negro. Rua onde transitava o branco, rua onde transitava o negro. No ônibus. Os ônibus, se o branco subisse no ônibus, o negro tinha que levantar. Então, Martin Luther King, que era o assassino de Lincoln reencarnado, começou por causa da abolição. Isso, exatamente. Vão nos acompanhando. Só que Martin Luther King, ele era pacifista, porque ele tinha como ideal a seguir Mohandas Karamchand Gandhi lá na Índia e Nelson Rulilala Mandela lá na África do Sul. Então, tudo que eu fizer vai ser com pacifismo. Ele fazia marchas, como a marcha célebre ali na Ponte Selma, no estado da Alabama, e uma outra marcha muito célebre, quando em 28 de agosto de 1963, em Washington, ele retornando a Washington, no Capitólio, ali em Washington, com a estátua de Lincoln por trás dele, o homem que ele matou, como? De Lincoln, por trás dele. Conta o Camilo que Lincoln se tornou um benfeitor dele, e ele começa a fazer o célebre discurso, I have a dream. Eu tenho um sonho. O sonho que os meus 4 filhos negros se sentarão na mesa com os 4 filhos brancos, e nós celebraremos a América de todos. Eu tenho um sonho que os tanques de guerra se converterão em arados, para que ninguém morra de fome mais. E ele foi ovacionado. Imaginem, ressignificou a vida de escravagista, daquele que matou o presidente e agora volta protegido pelo ex-presidente, que era um espírito nobre, para refazer caminhos. Mas olha como é a lei da reencarnação. Não que a gente precise voltar e morrer do mesmo jeito, mas com certeza ele escolheu. Quando foi em 4 de abril de 1968, em Memphis, no Tennessee, ele estava entrando num hotel, quando alguém saca de uma arma, dá um tiro e mata ele. Ele já era prêmio Nobel da Paz. Ele já havia feito o célebre discurso e morre dizendo: muito obrigado, Jesus. Eu fiz o que estava ao meu alcance. Ou seja, a doutrina de amor e luz, de ciência, fé e consolação, que foi prometida há 2000 anos por Jesus como diretriz da nossa evolução. Proclamam os irmãos dos céus que o assassino volte na pele de quem lute pelos direitos civis, de que aquele que matou um presidente volte abençoado pelo presidente e refaça caminhos. E que a gente possa, pelo poder da espiritualidade e as bênçãos dos benfeitores espirituais, reconstruir. Quem é Martin Luther King hoje? Uma das almas mais adoradas nos Estados Unidos. Nós chamamos de Martin Luther, aqui, lá ele é o Dr. King. King é rei. Doutor King.
Para o negro norte-americano, ele é uma personalidade a ser reverenciada. Um dia eu perguntei por que a gente não pode contar essa história nos Estados Unidos. Porque para eles é difícil aceitar que, da mesma forma que John Wilkes Booth volta como Martin Luther King, alguém que hoje é uma personalidade ruim pode voltar numa condição inferior. Então, o senso de espiritualidade para nós brasileiros é mais fácil de entender a lei da reencarnação do que para os americanos. Uma outra coisa interessante é que o verdadeiro nome de Martinho Lutero era Martin Luther. Nós é que chamamos de Martinho, ele era Martin Luther. Não era King, mas era Martin Luther. Martin e aí Luther. Ele vem sendo Martin Luther, só que King. É o mesmo nome da pessoa que mudou os rumos do cristianismo no século XVI, né? Bom, e a outra história? A outra história foi narrada por Divaldo Pereira Franco. Nós temos uma grande personalidade francesa chamado Victor-Marie Hugo. Estou tentando falar próximo aqui, que é nascido em 26 de fevereiro de 1802, que quando desencarnou, ele entrou para o panteão dos grandes heróis franceses. E Victor Hugo, ele se tornou um homem muito amado na França. Só que a França sofreu vários golpes. Nós tivemos o golpe de 1848 de Luiz Felipe, nós tivemos o golpe de 1851, quando Luiz Napoleão, que era o sobrinho de Napoleão Bonaparte, se torna um ditador. E aquilo foi assim um verdadeiro desarranjo para Victor Hugo, porque ele pensava, eu ajudei a elegê-lo porque ele se disse um democrata, agora ele se torna um ditador. E o ditador começa a perseguir os democratas. Então Victor Hugo, ele se exila da França. Primeiro lugar que ele vai, para a Bélgica. Segundo lugar que ele vai, para uma ilha ali no Canal da Mancha. E na ilha do Canal da Mancha, ele encontra-se com um casal. Émilie de Girardin e Delphine de Girardin. Vocês devem estar conhecendo esse nome. Delphine de Girardin? Delphine de Girardin. É a mulher que assina a mensagem A Desgraça Real. A Desgraça Real, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espírito. Item 24. Para a história. Agora eu vou voltar. A primeira filha de Victor Hugo chamava-se Leopoldine. Leopoldine casou-se com 19 anos. Foi morar numa cidadezinha ao norte de Paris, que também era banhada pelo rio Sena. E um dia, trafegando de barco, tem um grande temporal e Leopoldine afunda. E ela morre, não sabia nadar, o esposo até tenta salvar. Olha o que aconteceu nessa ilha, ali na Ilha Jersey, no Canal da Mancha. Delphine de Girardin era uma médium notável, o marido dela um homem de bem, uma pessoa voltada aos aspectos sociais. Começa ela a receber determinadas mensagens. Numa dessas mensagens, papai, eu estou viva. Eu sou a sua filha que morreu lá no rio Sena, mas o que ficou no fundo do rio foi apenas o meu corpo. Eu quero dizer, papai, que você ressignifique o seu luto, que você volte para a França, porque a França hoje já se tornou o nosso país de novo, e transforme o seu luto em missão. E foram várias mensagens. O fato é que Victor Hugo voltou para a França, escreveu livros notáveis como Corcunda de Notre Dame, Os Miseráveis, tornou-se um benemérito da causa da pobreza, da causa dos invisíveis franceses. Inclusive, ele retrata isso no livro Os Miseráveis. Quando desencarna em 23 de maio de 1865, ele já era praticamente espírita. E do plano espiritual ele continua escrevendo. Por uma médium brasileira chamada Zilda Gama, aqui de Juiz de Fora. Ele começa a escrever romances notáveis, Dor Suprema, do Calvário ao Infinito, Na Sombra e na Luz. E o Divaldo, um dia que ele estava iluminado, ele disse, pois é, a filha que morre no Rio Sena, que escreve para ele lá na Ilha Jersey, no Canal da Mancha, renasce no Brasil e se torna a primeira médium dele, escrevendo romances notáveis para deixar para a posteridade dos brasileiros. Meus amigos, nós ainda não sabemos o valor da doutrina espírita nas nossas vidas. E essas histórias, uma contada pelo Divaldo, outra contada pelo Raul,
enriquecem a nossa vida, nos dão certeza de que vale a pena prosseguir, vale a pena testemunhar o bem, vale a pena fazer nossos esforços de transformação. E Vitor Hugo também escreve por Divaldo, do Calvário ao Infinito, escreve Árdua Ascensão e escreve Sublime Expiação, que para mim é a obra mais bem escrita de toda a literatura espírita. Tá Digo aqui. assim, escrita no sentido literário, da forma como as frases são compostas, é uma prosa que parece uma poesia, de tão bonita que é a Sublime Expiação. Eu tenho alguns. Na Sombra e na Luz, de Zilda Gama. Esse é o primeiro. Redenção, também de Zilda Gama. As pessoas não conhecem Zilda Gama. Zilda Gama foi uma médium brasileira que psicografou até Allan Kardec. Dor Suprema, de Zilda Gama. Agora a gente tem também Vitor Hugo por Divaldo. Quedas e Ascensão. Olha o Sublime Expiação aqui. Sublime Expiação. E aqui no Sublime Expiação nós temos uma história notável de Jesus Gonçalves, o poeta das chagas redivivas, que aparece nesse livro aqui como Jean Armand de Plessis Richelieu, o Eminência Grise da França. Nós sabemos que o Divaldo anda por esse livro aqui também. Meus amigos, vale a pena ler, vale a pena estudar. O personagem central dessa obra aqui, o Lucien, está reencarnado no Brasil hoje. Ele é um orador espírita famoso. Orador espírita famoso, e ele não esconde que é esse personagem. A gente pode dizer quem é, Larra. Ele diz, né, que ele é, então a gente pode dizer, né? É o Leonardo Machado. É o grande amigo, estudioso, professor Leonardo Machado. Mas vocês precisam conhecer o Leonardo Machado. Muito bom. Porque é um menino prodígio, desde muito novo, com as suas pesquisas na psiquiatria, com as suas colaborações, trazendo a medicina junto com o espiritismo. E tem mais, ó. Calvário de Libertação. Aqui da Zilda Gama, ó. Almas Crucificadas. Zilda Gama, do Calvário ao Infinito. Esse do Divaldo, do Abismo às Estrelas. Essa aqui é fantástica. Diamantes Fatídicos. E esse aqui que você já recomendou uma vez numa live. Árdua Ascensão. Eu ouvi uma vez comentário, mas eu não tenho certeza. Não vou falar porque eu não tenho certeza. Não vou falar. Tem muita coisa. Então, não, sobre essa obra, quem são os personagens dessa obra? O Árdua Ascensão, eu vi algumas pessoas comentando, mas eu não vi uma confirmação disso, né? Mas eu vi uma fala dizendo que este livro conta a infância de Chico, que essa família que está aí é a família de Chico. Eu já ouvi isso também. Nesta existência, nesta. Esse foi o século XIX, o século em que a humanidade recebeu uma brisa de esperança. E essa brisa de esperança permanece conosco ainda hoje. E essa brisa de esperança, Rafa, ela é muito importante, porque é ela que vai ser um sopro de sobrevivência da fé no século XXI. No seguinte sentido, as armas que colocaram o cristianismo de pé, elas foram todas derrotadas. A ideia de Deus foi derrotada. A ideia da imortalidade foi derrotada. A ideia do amor foi derrotada. Então, os três pilares do cristianismo, eles foram todos destruídos. Então, o cristianismo, de certa maneira, está fadado a desaparecer quando ele não tem fé. Perdão, ele não tem Deus, ele não tem a imortalidade. E ele não tem a questão do amor, ele está fadado a desaparecer. E o Espiritismo pode fazer com que essas três verdades cristãs se ponham de pé de novo. Como que eu vou enxergar Deus? Não através dos livros religiosos, mas entendendo a lei de causa e efeito, entendendo esse processo do mecanismo da presença de Deus na vida, é que eu posso restaurar a crença em Deus. Como que eu posso restaurar a crença na imortalidade?
pela reencarnação, pela mediunidade. A mediunidade é o grande instrumento que comprova a imortalidade da alma. Está aí o caso da Delfina de Girardin, oferecendo aí as comunicações da filha de Victor Hugo. E como é que eu vou restaurar o amor? Com a compreensão da reencarnação, do propósito, da evolução, do sentido da vida. Por que o amor é tão importante para que a gente alcance a felicidade? Então, para que eu consiga ter de pé Deus, a imortalidade, o amor, eu preciso da lei de causa e efeito, da reencarnação, da mediunidade, da evolução, da compreensão do sentido da vida em busca da felicidade. Aí eu pergunto para você, onde eu posso encontrar esses elementos reunidos? Aí você vai me dizer, na doutrina espírita. Então eu posso dizer que a doutrina espírita possui os elementos que restauram o cristianismo, que conseguem dar vida ao cristianismo verdadeiro, não o que a gente tem na atualidade, mas a mensagem original do Cristo. Então assim eu posso conceituar o espiritismo como o cristianismo redivivo. Porque ele volta a ter vida de novo dentro de um novo contexto. É isso. A Mazé está colocando assim, eu tenho um livro que chama Sessões Mediúnicas na Casa Branca. Perfeito, esse livro existe e esse livro é muito bom. Depois você cita os autores. Nat Colborne Maina era médium e Wallace Leal Rodrigues. Wallace Leal Rodrigues é um grande espírita brasileiro, muitas vezes esquecido. Além desse livro, ele tem A Esquina de Pedra, que remonta lá ao Concílio de Nicéia em 325, quando o cristianismo se perdeu com a história da Santíssima Trindade. Nós muitas vezes não reverenciamos os que vieram antes de nós. Grandes trabalhadores que deixaram grandes contributos. O Wallace Leal Rodrigues é um deles. Aliás, o Elahá falou hoje aí de um outro Wallace, Alfred Russel Wallace, que também foi um grande espiritualista, esse inglês, com grandes contributos naquele século XIX. E ele foi muito honesto com Charles Darwin, porque ele poderia ter passado à frente e hoje a gente tem a origem das espécies por Alfred Russel Wallace. Vejam que honestidade. O Huxley, na conversa que tem com ele, diz, ou você publica, ou no futuro o seu pensamento não será o darwinismo, será o wallacismo. Exatamente. O caráter de uma pessoa, às vezes, se mostra esses pequenos atos. Porque o drama, as pessoas não entendem qual foi o drama de Darwin. É um drama assim, eu estou matando Deus. Não, você não está matando Deus. Você está explicando Deus de uma nova forma. Tem pergunta, Elahá? Vamos lá. Eu não estou conseguindo ver eu não estou conseguindo ver os comentários, que eu estou pelo celular, que acabou a bateria do meu notebook. Mas pode colocar as perguntas. Pegar um pouquinho mais de água, já volto. Tá. Coloca a pergunta, eu estou ouvindo. A geladeira aqui do lado. Eu já vi falar que na bandeira do Brasil foi escrito errado. Seria ordem é progresso, não é? Daria para explicar? Não é isso não. Não, é isso mesmo. Ordem e progresso. E no sentido de conclusão. Faça isso e você poderá ir para a festa. É mais ou menos nesse sentido. Tenha ordem, faça as coisas de maneira organizada que virá o progresso. É esse o sentido. Ordem e então progresso. Não é e mesmo, tá tudo certo. É um pensamento positivista. E o Rafa até colocou aí que é amor como base. Amor como princípio, ordem como meio e progresso como fim. Progresso. Isso justifica o caráter filantrópico do positivismo, porque eles queriam se afastar da mística, mas não queriam se afastar do amor. Do bem, do amor. Amor. Eles queriam uma sociedade fraterna sem Deus. É isso, exatamente. Quem são os positivistas hoje? São os legalistas. As pessoas que querem o império da lei, o império da ordem, que querem as coisas organizadas. Tanto que no universo do direito a gente chama de o direito positivo. O que está escrito, o que deve viger para que as relações
tenha um clima de paz social. Então, o positivismo ele tem grandes influências no mundo contemporâneo, nas ciências econômicas, nas ciências sociais. Não é apenas um movimento do século XIX. Ele é um movimento que atravessou os séculos e se mantém presente ainda hoje. Pode passar, Cleide. Se Allan Kardec não fosse o criador do espiritismo, seria o Leon Denis? É uma hipótese, embora eles tenham uma distância grande entre os dois, não é? Kardec é de 1804 e Leon Denis é de 1846. São 42 anos de diferença. Mas muitos levantam essa ideia pelo fato de que esses dois autores são os que melhor enxergam as consequências morais da doutrina espírita. Nós tivemos muitos autores voltados para o fenômeno espírita no século XIX. Cientistas, mas boa parte deles estavam focados no fenômeno em si, na comprovação do fenômeno. Leon Denis, Kardec tem uma pegada diferente. Quem também tem uma pegada um pouco nessa direção é Ernesto Bozano, que era filósofo, né? Então tem uma visão distinta dos outros que também olhavam muito a fenomenologia espírita. Mas há muitas pessoas que colocam essa questão, que Leon Denis seria o estepe. O que me causa estranheza nesse caso é a diferença de idade. Eu ficaria mais confortável se eles fossem efetivamente contemporâneos. E segundo dizem, Leon Denis e Allan Kardec nunca conversaram. Eles se encontraram, mas eles nunca trocaram palavras. Porque Kardec já estava maduro e Leon Denis era um garoto. Então, eles não chegaram a trocar ideias. Eu ouvi até uma vez uma história de que Kardec estaria de férias numa determinada cidade e Leon Denis vai ao encontro dele. E quando chega lá, Kardec está colhendo maçãs com a esposa. Ele fica olhando a cena e decide não interromper. E fica assistindo o casal colher maçãs e vai embora. E não fala com ele nessa oportunidade. E ele não teve uma outra oportunidade para fazê-lo, então eles nunca trocaram palavras, né? Já ouvi essa informação. Existe essa obra aqui, de Gaston Luce, Leon Denis, o apóstolo do espiritismo. Gaston Luce diz que eles tiveram 3 encontros. O primeiro foi exatamente... O primeiro foi exatamente esse que você narrou, quando Allan Kardec foi fazer uma palestra em Lyon, e Leon Denis seria uma espécie de pessoa que ficaria esperando. Só que o Napoleão III ele começou a proibir, por causa de grandes aglomerações, ele tinha medo que as pessoas conspirassem contra o Império. Então o Leon Denis deu um jeito, eles arrumaram lá um lugar menor, a residência do senhor Rebondin, e fizeram uma reunião menor, ali sob o sol, sob o luar. E Kardec teria falado muito bonito, e que no dia seguinte, Leon Denis volta àquela casa e ele vê uma cena bucólica. Parece que Dona Amélie estava tirando uma maçã ou uma cereja, já ouvi das duas formas, aqui é colocado maçã, e Kardec estava ajudando Dona Amélie naquele processo. Era uma cena romântica, que ele resolve não interferir. Então, naquele momento, eles não conversaram. Ele levanta uma segunda, eles teriam se encontrado ali no Vale do Loire, numa cidadezinha chamada Bonneval, é o que está descrito no livro, mas ele não entra em detalhes sobre conversas mais profundas. Teria sido uma espécie de um encontro, talvez em alguma viagem que Allan Kardec, que é narrado em Viagem Espírita, fizesse, e Leon Denis se encontrou com ele, porque Leon Denis também viajava. Um terceiro encontro seria quase que na desencarnação de Kardec, quando ele já estava numa vila de Seguir, que ele idealizou um local
para fazer uma espécie de uma biblioteca, ter ali um espaço para os espíritas, mas ele já estava muito doente, já não tinha condições de conversar muito. Então seriam esses 3 encontros, mas não consta que eles teriam grandes conversas, grandes confabulações. E assim... Então, Kardec desencarnou quando o Leon Denis tinha 23 anos, hein? Exatamente. E tem uma mensagem em Obras Póstumas, meu continuador, mas em nenhum momento ele fala que é Leon Denis. A gente é que fica especulando. Pode ser, pode não ser. Nessa mensagem de Obras Póstumas, Kardec faz a seguinte pergunta. Estou ficando velho, em pouco tempo vou desencarnar, e eu vejo à minha volta, não encontro ninguém com o meu perfil. Não tem ninguém parecido comigo. Isso me preocupa muito, porque quando eu desencarnar, quem é que vai dar continuidade à obra? Porque as pessoas no meu entorno não possuem as mesmas características que eu possuo. Como é que vai ser isso? E o Espírito está conversando com ele e diz para ele o seguinte: você está preocupado porque está procurando uma pessoa com o seu mesmo perfil para seguir. Não será uma pessoa com o seu mesmo perfil. Porque para construir os livros, edificar a ideia, nós precisamos de um professor. Mas para tocar um exército, nós precisamos de um general. E não seria um professor, porque a obra já estava escrita. Seria de alguém que tivesse voz de comando para comandar um grupo. Leon Denis, diferentemente de Kardec, nunca cursou faculdade. Ele, muito jovem, ficou órfão, teve que cuidar da família, que era pobre, então ele não teve acesso a estudo. A vida dele foi se dedicar para que ajudasse a criar os irmãos mais jovens, e ele, desde muito cedo, se dedicou à doutrina espírita e nunca casou, nunca constituiu família, nunca teve ninguém. Ele dedicou a vida dele à ideia da doutrina espírita. Ana Maria Correia perguntando se as perguntas do Livro dos Espíritos foram feitas por Kardec ou outros contribuidores fizeram e enviaram para ele. Bom, o que Allan Kardec coloca para nós em diversas oportunidades, e está também presente na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é que ele usou um método em particular chamado universalidade dos ensinos dos espíritos. O que é isso? Uma mesma resposta precisa ter, se não as mesmas palavras, a mesma ideia de fundo para que ela seja admitida como verdade. Então, Kardec não trabalhou com apenas um médium ou um pequeno grupo de médiuns para elaborar a mensagem espírita. É isso que dá força para a obra dele. Eu vejo algumas pessoas de fora do movimento espírita dizendo: eu acho que vocês dão muito atenção a Kardec. Ele é só um homem, nem médium direito ele era, para vocês terem todo esse respeito pela obra dele e tal. O respeito pela obra de Kardec vem pelo método que ele usou. Qual era o método? Ele pegava uma determinada ideia, uma determinada mensagem, e ele publicava na Revista Espírita. E esperava as contribuições que vinham de diversos países. Em cima das contribuições que ele colhia, ele decidia se aquilo tinha tido convergência ou não tinha tido convergência. Quando tinha convergência, ele então colocava esse material em uma obra espírita subsequente. Quando não havia convergência, o texto fica na Revista Espírita, mas não aporta na literatura. E, às vezes, algumas ideias expostas na Revista Espírita aparecem diferente no texto escrito. Por isso que nem todos os textos que estão na Revista Espírita efetivamente constituem matéria da mensagem espírita. Então, respondendo aí a sua pergunta, se a pergunta foi feita por Kardec, é possível que uma pergunta tivesse surgido de alguém, chegou nele, ele pega aquela pergunta, joga na Revista Espírita, os outros também fazem, ele também faz, recolhe o resultado e publica. Ou uma segunda hipótese, a pergunta nasce nele e não de alguém que mandou para ele. Nasce nele, ele publica na revista, distribui, recolhe as respostas. E daí, importa pouco de onde ela veio. O que importa é o método.
de universalidade dos ensinos dos Espíritos. Pega esse material, distribui, ouve o que falaram e aí concentra isso numa obra. É isso que dá autoridade para a obra de Kardec. Eu vejo algumas pessoas hoje questionando algumas coisas e a minha grande pergunta é: com que método você está fazendo para contestar? Ouvindo um médium só uma pessoa, para que você consiga fazer algo semelhante, contestar o que está feito, precisa fazer algo semelhante. Tem que compor um trabalho, mandar para vários médiuns, para que eles, médiuns positivos, que possam inconscientemente trazer a resposta e você poder dizer: olha, aqui sim nós estamos com um material que seja bem interessante para uma possível revisão. Ele mesmo não descarta a possibilidade de que a doutrina consiga avançar. Tanto que na Gênesis, capítulo 1, item 55, ele fala que a doutrina é uma doutrina progressiva. O que é uma doutrina progressiva? É uma doutrina que vai alargando os seus saberes e desdobrando os seus conhecimentos sobre outras áreas que antes não abordava. Isso é plenamente compreensível, que a mensagem passe por essa dinâmica, não é? Então, o edifício precisa estar bem construído para que os novos tijolos continuem a erigir a obra. Mas se tiver uma mensagem que toda hora está quebrando o que já está posto, é porque o tijolo ficou mal colocado. Existe um espírito da época de Kardec que escreve pelo médium chamado Erasto. Ele deixou uma recomendação para Kardec: na dúvida, abstente. Então façamos o mesmo. Você tem dúvida? Não comenta. Abstente. Tá bom? Para a gente não construir doutrina em cima de coisas que, em princípio, não estão consolidadas. Eu quero fazer só uma contribuição rápida. A gente não se dá conta que o processo de construção do Livro dos Espíritos não foi rápido. A primeira edição foi em 18 de abril de 1857. Tinha 501 questões. Ele foi reformulado e em março de 1860 que vieram 1019, em verdade 1018, porque Kardec supõe-se que ele tem esquecido de numerar uma ou que exista um erro na gráfica, que ficou uma subentendida depois da 1011, 1018 que virou 1019. Então, minha amiga, as próprias perguntas dele, ele próprio reformulou, ele jogou na Revista Espírita, e eu digo aqui, coloco até a consideração do Elahá, os próprios espíritos mexeram nas perguntas, porque se era para trazer algo, para deixar de esclarecimento para nós, muitas perguntas foram reformuladas. Quando a gente pega o primeiro livro dos Espíritos e pega o segundo, tem coisas que estão iguais, tem coisas que estão diferentes. Teve perguntas que mudou completamente a resposta, tá? Exatamente. Então, assim, isso é um processo de construção, de maturação. Nós não nos damos conta que Kardec tinha uma personalidade maleável. Maleável aos bons espíritos, maleável a ponto de, eu tenho uma ideia, mas eu jogo, e eu sou convencido, racionalmente convencido, porque ele era o bom senso em pessoa. Eu mudo, eu vou rearticulando. Às vezes os espíritos davam batidas, isso aqui é para você ver que naquele ponto lá não está legal o livro. Vão mexer? Então tem de tudo ali. A gente não pode parar e pensar assim, aí ele ficou lá, formulou 1019 questões e depois submeteu. Não, é mais complexo do que isso. Raul é físico ou químico? Minha querida Mazel, Raul é formado em Física pela Universidade Federal Fluminense. Ele tem mestrado em Física pela Universidade Federal Fluminense, de onde é professor, foi professor até a aposentadoria. E ele doutorou-se em Educação. Eu não me lembro a faculdade, mas, salvo engano, a faculdade do interior de São Paulo. E o orientador de doutorado dele é também espírita, o professor Cosme Massi. A Lucinéia Rocha está perguntando se aquele cientista que você estava falando é o Thomas Green. Qual cientista? Falei tantos.
Não sei. daquele caso que ele não foi na reunião mediúnica, a mãe dele, que era nova, apareceu. Ah, você deveria ter Não. vindo. Não, o nome dele é um nome italiano, tipo Volta. O nome dele é assim, mais ou menos desse gênero. Não vou conseguir ver porque a bateria do meu notebook acabou, não consigo consultar, senão eu consultaria o nome dele. Mas eu me comprometo de trazer, se Deus permitir, na próxima. Não é um nome americano, não é um nome inglês, é um nome em italiano. Se não me engano, é Volta o nome dele. Se não for Volta, é algo parecido. Qual é o que levitação? Agora eu não sei, mas é. Mas se você está Acho que ela falando da. perguntar o que é levitação, acho que ela quer perguntar. Ah, tá. Levitação é um fenômeno que não é fenômeno mediúnico, é um fenômeno anímico, que não tem espírito, em que a pessoa, ela está aqui, e aí ela levanta do chão. Ela fica flutuando. Ela levita, ela fica como se não existisse a gravidade. Então ela levanta, fica acima das pessoas, e daí ela volta. E Daniel Douglas Home tinha essa faculdade muito desenvolvida. Ele, no meio das pessoas, ele simplesmente levitava, subia do chão, ficava em cima, saía por uma janela, ficava lá fora, depois ele vinha e entrava pela outra janela. É isso que é levitação. Não sei se é o cientista americano, italiano Alessandro Volta. Ai, gente, vocês vão fazer. Dá uma procurada. Eu não consigo, estou sem meu notebook. Mas não é Alessandro. Enrico Imoda? Pode ser em moda. Pode ser. Acho que é esse. Achou dentro do livro? Não, eu procurei aqui na. Eu tenho que falar para as pessoas da inteligência artificial. Porque, Qual é? veja, Enrico Pode ser esse Imoda, nome. engenheiro e pesquisador psíquico, notabilizou-se por estudar a jovem médium Linda Katzera, em Turim, documentando seus experimentos com fotografias e controles minuciosos. E como é que você achou ele? Verifica se a mãe dele se materializa. Estou vendo aqui. Tá? Enquanto isso, a gente segue nas perguntas. Próxima. Dolores Queiroz, aqui um coração para você, Dodô. Essas materializações teriam por fim útil chamar a atenção das pessoas? O objetivo das materializações era se contrapor ao ateísmo. Imagina uma sociedade que simplesmente rasga tudo que é religioso e diz que debocha da fé, debocha da espiritualidade, debocha da religião, debocha de tudo e que quer implantar a ditadura do ateísmo. Aí os cientistas vão investigar para ridicularizar os fenômenos mediúnicos, e o fenômeno que se populariza nesse período é o mais convincente de todos os fenômenos mediúnicos, se chama materialização. Não há nada mais impactante em termos mediúnicos do que você ver um espírito se formar na sua frente. O ectoplasma sair, aquela coisa gosmenta tomar forma, e de repente um ser aparece na sua frente com forma humana, e essa pessoa às vezes fala, às vezes não fala, mas às vezes fala. Deve ser absurdamente impactante, porque você não tem como negar o fenômeno diante de seus olhos. Então, ela tinha o objetivo de atender exatamente o escárnio da comunidade científica do século XIX. E, Dodô, tem uma outra coisa. Na verdade,
fenômenos de materialização, de levitação, elas cumprem um papel. Mas depois que esse papel passa, hoje, por exemplo, a gente já não tem tanta necessidade mais de fenômenos de materialização. Eu tomo, por exemplo, em 1859, quando Emmanuel apareceu para o Chico, ele fazia reuniões de materialização e disse para ele, com a personalidade daquele senador romano, olha, a sua função é o livro. Nós estamos fazendo esses efeitos todos, ele era muito próximo ao Peixotinho, e tinham fenômenos de materialização, fenômenos luminosos, conforme registrados por Ranieri, em materializações luminosas, porque é o livro, os conteúdos que vão iluminar as pessoas. Então, o século XIX foi o século de aquilo tomar vulto realmente para poder as pessoas acreditarem. Mas hoje a gente já não precisa mais materializar o espírito, mas espiritualizar a matéria. Quem falou isso foi o biógrafo de Peixotinho, o professor Humberto Vasconcelos. Rodrigo Vilar está perguntando se nós sabemos algo sobre encarnações de Santo Agostinho, se ele teria reencarnado. Eu não sei, Rodrigo. Não, esse aqui é outro. Você sabe, Alahá, de alguma Oi? reencarnação de Santo Agostinho? Não. Não sei. Também não sei, não. Santo Agostinho era muito estudioso, alguém muito vocacionado para as questões da igreja. Provavelmente ele renasceu, nós só não sabemos onde. Eu estou procurando. Ele está procurando, Paulo Iter. É dentro do livro, afinal, Quem Somos, que está isso. Procurar pela palavra mãe vai aparecer. A Cida Gonçalves está perguntando, Elahá, o que representa a estrela separada da bandeira? É porque no céu, é o estado do Pará, mas é porque no céu estava assim. Tinha uma estrela que estava mais distante das outras, não é nada. Aquilo ali era o céu na sua. Está aqui, ó. Evaristo. Evaristo Testa é o nome dele. Evaristo Testa está no. Aqui diz assim: mas não é não, meu caro Testa. A forma que percebo não pode ser a da sua vossa mãe. Distingo nitidamente os traços e posso garantir-vos que se trata de uma pessoa muito jovem. Perfeitamente, responde-lhe Evaristo. Minha pobre mãe morreu com a idade de apenas 20 anos. Esta coincidência tão surpreendente e inesperada não deixou de causar funda impressão em todos os assistentes. Nenhum de nós poderia calcular que a mãe de Evaristo morrera tão jovem. Aliás, ele era nosso recém-conhecido, por admitido no círculo apenas alguns dias antes. Evaristo Testa. Ok? Parou? E Alahá, olha o preciosismo. É registrado no livro, eu já fiz uma consulta que eu jogo lá no chat GPT, jogo em outras inteligências artificiais, eu não achei esse nome. Ou seja, as pessoas estão se tornando esquecidas. Evaristo Testa. Fazia parte da equipe de pesquisadores junto com Ernesto Bozano. O Ernesto Bozano a gente acha facilmente. Aliás, tem livros notáveis. Por causa da criminologia. Exato. Acabou, Cleide? A da estrela já foi. Rosângela Pereira. As perguntas que as respostas ficaram diferentes foi no sentido de quem publicou novas edições, ou houve mudanças na pergunta em si? Eu gostaria de entender sobre isso. Desde já, gratidão. Ok. Eu vou te dar uma pergunta que eu sei que teve mudança. Kardec pergunta na primeira edição: em que momento o espírito se liga ao corpo? Na primeira edição está escrito no nascimento.
Na terceira edição, que é a que a gente usa, está escrito na concepção. Ok? Mesma pergunta, ele recolheu algumas respostas e convergiu para Nascimento. 3 anos mais tarde, 1860, essa pergunta teve muito mais contribuições e ele pôde perceber que ela deveria ser alterada, e ele altera. Se você pegar a primeira edição do Livro dos Espíritos, procurar quando que o espírito se liga ao corpo, e pegar a pergunta nessa edição que a gente utiliza, que é a terceira, você vai ver essa diferença. É nesse sentido que as coisas foram mudadas. E algumas foram enriquecidas. Tinha uma resposta curta, uma dissertação mais longa, porque ele trouxe novas contribuições para esse mesmo material. Tive vários sonhos levitando. Pode falar alguma coisa, professor? Normal. Não caracteriza obrigatoriamente mediunidade, mas é uma faculdade anímica, porque não tem espírito na jogada. Pessoas saem do corpo, veem seu corpo, às vezes querem voltar para o corpo, têm dificuldade. E aí tem aquele terror noturno, que é o desespero de querer voltar para o corpo e não conseguir acordar. Esses fenômenos são todos fenômenos muito comuns, que acontecem com espíritas e não espíritas, de uma forma muito, muito frequente. E se ver levitando ou volitando, que é uma terminologia mais espírita, é muito comum. As pessoas se sentem fora do corpo e andam, viajam por cima das coisas, parecido o filme do Peter Pan, que eles saem com aquele pó do pirim-pim-pim voando sobre as coisas, mais ou menos assim que a gente sai volitando. E é praticamente o desdobramento do espírito. É o desdobramento, né? É o desdobramento. O espírito desdobrou. Se você recordou alguma coisa, levitando. Eu acho que acabou, Elahá. Acabou? Acabou. Tivemos 400 pessoas conosco. A gente precisa agradecer essas 400 pessoas, porque vocês enriquecem a nossa discussão. A live é feita para vocês. Olha quanto de livro que eu já puxei aqui hoje, ó. Tô com dó da sua esposa, coitadinha, botar tudo no lugar. Não, eu vou, antes de dormir, eu ainda vou colocar tudo no lugar. Isso. Muito bom. Muito bom. Sabe o que é que eu faço? Eu não ponho de volta para usar de novo no dia seguinte. Mas aí, no caso, não vai, porque esses livros você não vai mexer neles amanhã. Exato. Vem para cá, Cleide. Cleide dormiu, cara. Não, tá aqui. Eu dormi. Eu sonhei. Dormi, sonhei. Você sonhou que a gente estava fazendo uma live sobre o século XIX. Foi? Vai. Foi. Foi lá. Quantas lives nós vamos ter mais? Essa daqui do cristianismo? Mais umas 2, 3? Acho que é por aí, né, Rafa? Acho que eu acho que 2 para o século XX e 1 para o século XXI. Porque o século XXI, nós estamos com 26 anos. A gente pode fazer uma espécie de o que já temos nesse século XXI. Parece que não, mas a religião está ganhando aí aspectos novos. Inteligência artificial, culto feito de forma online, falar um pouco sobre essa religião exercida contemporaneamente. E o século XX, a gente... E tem um fenômeno que está acontecendo na Europa recentemente. Retorno dos jovens à igreja. Você dá uma olhada aí. Sim. Está acontecendo uma coisa aí. E a juventude sempre gosta de causar, sempre gosta de inovar, né? De ser diferente. Então, como existe um recuo, agora está começando um fenômeno de busca de espiritualidade na Europa. A gente conversa no século XXI sobre isso. Isso. Olha, chegou uma pergunta aqui, vou colocar. A última pergunta entrou agora. Essa é para você, Elahá. O que tá? Eu não consigo ler porque meu olho... Chico Xavier é um dos maiores espíritas com suas centenas de obras de milhares de cartas consoladoras.
o que vocês acham que algumas federações espíritas proibirem os trabalhos com cartas consoladoras? A questão da proibição, a verdade, proibição é um termo muito pesado. As federativas, elas não têm o poder de proibição, porque não existe hierarquia no movimento espírita. Existe recomendação, tá? Então, as federações estaduais, elas têm muita preocupação com esse trabalho. Quem é que está perguntando para eu poder falar o nome da pessoa? Pequenos Reis Xadrez. Eu acho que é uma espécie Pseudônimo, de... né? Pseudônimo. Ok. Então, olha só. O problema não está nas cartas consoladoras, porque, evidentemente, isso é um instrumento muito poderoso de consolação. Mas o que dizer das situações em que as pessoas pedem preenchimento de ficha e para que as pessoas voltem 2, 3 meses depois, e aí a carta está pronta? Aí deu tempo de você fazer uma eventual consulta nas redes sociais. O que dizer de pessoas que estão oferecendo cartas pela rede social? Você escreve para o determinado médium e ele, então, manda para você a carta do seu parente. E aí ele tem possibilidade, de repente, de obter essas informações. O que dizer daqueles que utilizam desse expediente para cobrar alguma coisa, ainda que despretensiosamente, com fins nobres, mas que pode dar vezo a que esse dinheiro possa ser usado de maneira equivocada, uma vez que a casa espírita não cobra pelo serviço que faz. O que dizer daqueles que endeusam médiuns e que as casas espíritas coagulam todas as suas atividades para se voltar unicamente a uma atividade fenomênica, esquecendo da transformação moral, que é o fator mais importante. O que dizer dos fenômenos aonde, de repente, as instituições espíritas fazem um culto à vaidade de algumas pessoas? Isso é muito perigoso. O problema não está nas cartas. Então, se, por exemplo, eu tenho um médium, se eu tiver um médium que não preenche ficha, não cobra nada, utiliza a sua atividade dentro de uma casa espírita que não parou as atividades de estudo para se dedicar apenas à mediunidade, onde não existe nenhuma vantagem pessoal de ninguém, e o médium não é tratado como uma pessoa de caráter especialíssimo, qual é o problema que tem? Me aponte um trabalho com esse tipo de perfil que eu estarei junto com você para dizer que esses trabalhos são muito válidos. Eu já participei de trabalho dessa natureza. Nenhuma ficha é preenchida, nada é perguntado, nada é dito. Eu faço a palestra para aquela montoeira de mães que está ali, enquanto o médium está recebendo as psicografias. Quando termina a palestra, o médium levanta e vai citando o nome das pessoas e as mães vão se apresentando. E aí? Como que você vai questionar um trabalho dessa natureza? Agora, não tem ficha, não tem filas, não tem endeusamento, que o médium nem de lá é. Não existe nenhum tipo de cobrança, não existe nenhum apelo. O problema, portanto, pequeno rei. Peraí, ele deu o nome dele. Ele chama Carlos Cota de Colorado, ele é do Paraná. Colorado, já estive em Colorado, no Paraná. Eita! Maria Eduarda, de Colorado. Era uma das pessoas aí. Muito bem. Então, existe a necessidade, sim, de nós levarmos o consolo, as cartas consoladoras, grupos de acolhimento à luto, isso é muito importante. Mas a gente não pode, na expectativa de oferecer consolo, produzir nas pessoas algum tipo de situação que possa levar à suspeição. Ah, mas o médium é honesto. Então, que não dê nem a menor suspeição. A mulher de César não deve apenas ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, nós não podemos deixar de forma alguma que o movimento espírita seja arranhado. Se existe dúvida sobre a veracidade do fenômeno, melhor que não se fale. Nós temos tanto fenômeno bom que a gente pode se dar o luxo de descartar os fenômenos passíveis de suspeição. É por aí, ok? Como é o nome dele? Ele disse que já esteve com você lá em Colorado. Ele chama Carlos Cota. Carlos Cota. Então, Carlos, olha só. Esse fenômeno
Não é proibido pelas federações, apenas a gente tem que ter um critério satisfatório para que a gente possa aplicá-lo nas nossas instituições. Cleide, depois você corta essa resposta do Elahá junto com a pergunta e faz um videozinho, porque essa resposta Sim, dele ficou é muito importante. muito boa. Eu Sim. quero colocar só uma última coisa, sem a pretensão de acrescentar. E todas as vezes que esse médio sério, que não preencheu ficha, que não tem culto à vaidade, é atacado, ele não se defende. Porque se está se defendendo, está criando um espetáculo em cima de coisa que não precisa se defender. O Chico nunca se defendeu, o Divaldo nunca se defendeu, o Kardec nunca se defendeu, nunca botou processo. Então a gente se defende com as atitudes para tornar aquele que está acusando com falta de veracidade. Mas não precisa ficar disputando em rede social, fazendo briga desnecessária. Duas coisas quero dizer. Primeiro, uma frase que eu aprendi de Divaldo. Nunca se defenda. Nunca se defenda. Em nenhuma circunstância, nunca se defenda. E uma de André Luiz, da obra Agenda Cristã. Abre aspas. Não se fira com a calúnia. Apenas viva de maneira que ninguém possa acreditar no caluniador. É isso. Acabou. Agora, as perguntas agora não tem mais. Então agora eu vou fazer uma poesia sem ler. Essa está decorada. Século XIX é o século que chegou o Consolador. O Consolador nos traz esperança. Quando perguntaram para o Chico o que é o Espiritismo, ele respondeu assim: uai, sou. O Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. Então o Espiritismo é uma forma de nós retornarmos a Jesus, a eterna esperança. Quando as dores forem lancinantes e os olhos perplexos quiserem chorar, lembra-te das estrelas cintilantes que vieram o teu céu fazer brilhar. Quando triste te sentires sozinho, decepcionado com uma cara afeição, tenta refletir por um pouquinho e verás quantos amam o teu coração. Quando então tua vida estremecer por crises e misérias que te façam sofrer, lembra em prece o celeste amigo, pois em meio a tanta intemperança, és Jesus, a tua eterna esperança, que caminhará para sempre contigo. Beijo grande, meus amigos. Que prazer estar com vocês mais uma vez. Muito bom, Rafa. Parabéns. Tchau, gente. Até a próxima.